Lampião, o rei do cangaço, possuía uma personalidade difícil de entender. Em certas ocasiões, era cruel e venenoso como a cobra cascavel. Em outras, tomava certas decisões que quem não o conhecia poderia até dizer que aquele era sim um homem de bom coração. Vejamos algumas situações. Na noite de 12 para 13 de junho de 1927, véspera da entrada de Lampião em Mossoró, Arthur Hortêncio, que era um afamado mágico por seus números de levitação com apresentações em inúmeras cidades do Nordeste, se encontrava a caminho da Cidade do Sal para mais uma apresentação, acompanhado de sua esposa, quando a noite caiu, o obrigando a pedir hospedagem numa fazenda. Como de costume, o proprietário atendeu o pedido. Já recolhidos, ouviram o tropel de um numeroso grupo de cavaleiros. Era Lampião que chegava. Não houve resistência, e o chefe dos cangaceiros ordenou ao fazendeiro que todos os que estivessem na casa se apresentassem perante ele. O mágico ficou temeroso pela sua esposa, jovem e bonita, e pediu licença para falar com o rei do cangaço. O rapaz apresentou-se e contou o que fazia na vida, com a esposa a seu lado. Ela tremia e o cangaceiro perguntou-lhe o motivo. Por que ela está com medo dos cangaceiros? Lampião acalmou-a imediatamente. Não tenha medo, senhora. Fique tranquila, não tenha medo. O mágico então pediu o seguinte favor. Capitão, eu peço ao senhor garantias para mim e minha esposa. Tem toda a garantia. Nada vai acontecer com você nem com sua esposa. Só não pode sair. E só pode sair depois de 1 hora que nós deixar a fazenda. Disse tranquilo o rei do cangaço. Arthur Hortêncio mostrou-lhe os cartazes de propaganda e álbum com imagens de suas mágicas. Fez algumas demonstrações ao chefe, que achou muita graça e riu bastante. O mágico comentou com sua prima categoricamente. Lampião foi um cavalheiro com minha esposa e comigo também. Até despediu-se quando saiu com seus companheiros tomando a direção de Mossoró. No caminho de Mossoró, os cangaceiros chegaram a um local chamado Passagem Oiticica, a apenas 1 légua da cidade, onde haviam poucas residências. Em uma das casas, o cangaceiro queria dinheiro e ameaçava destruir um vestido de noivado da noiva, que era uma das filhas do dono da casa, se alguém não desse o que ele queria. Lampião entrou na casa, a moça viu e apelou para os sentimentos do cangaceiro, o qual atendeu ordenando: parem com isso, não rasgue o vestido da noiva. O cabra que estava com a vestimenta assim o fez, deixando o vestido em paz. Na Serra do Araripe, o coronel Dudé ficou preocupado pela presença de Lampião, ao qual pediu garantias de que não haveria nenhuma alteração por ali, com que Lampião concordou. Apesar de Lampião haver empenhado sua palavra de que não haveria nenhum incidente e dos cuidados tomados para que nada acontecesse, houve um imprevisto. Um dos membros do grupo de Lampião, chamado Inácio Loyola de Medeiros, mais conhecido como Jurema, disse uns gracejos bem pesados a 2 senhoras casadas que foram logo queixar-se ao coronel. Este chamou Lampião e contou o que havia ocorrido. Lampião, após saber, chamou alguns cangaceiros e mandou castigar Jurema porque quebrou a sua palavra e ordem. Jurema foi barbaramente espancado e até abandonado pelos companheiros que o deixaram na cidade Jardim, o qual acabou morrendo pelos ferimentos sofridos. Em outra ocasião, Lampião chegou cansado na casa de Aristéia e Quincas. O casal separou um bode para ser servido ao amigo. Lampião mandou 2 cangaceiros matar o bode, enquanto os outros tomavam conhaque macieira. O bode foi sangrado por Sabiá com um longo punhal, o qual puxou e o levou sujo de sangue na boca, bebendo o sangue do animal, o qual estava todo coberto. Lampião, achando aquele ato uma afronta, enfurecido, empurrou Sabiá e o xingou.
falando que ele tivesse respeito com os donos da casa. Logo no dia seguinte, o mesmo cangaceiro, embriagado, chegou até estuprar uma menina de 14 anos de idade. Lampião, sabendo da atitude do cangaceiro, partiu como uma fera para resolver o problema com o estuprador. Sabiá foi logo dizendo: "Eita, capitão, eu vou morrer." Lampião respondeu: "Vai, cabra safado, que é para aprender a não mexer com família de bem." Lampião puxou seu fuzil e executou o cangaceiro estuprador com 2 tiros na cabeça. Na verdade, Lampião podia ser um homem justo, de palavra, quando queria e quando achava motivos para isso. Tinha seu próprio código de conduta e era muitas vezes levado pelo sentimentalismo de momento, levando até cometer atos injustos contra pessoas que não tinham nada a ver com sua luta. Um desses casos cruéis aconteceu quando o bando de Lampião entrou em Queimadas em fins de mês de dezembro de 1929. Naquela ocasião, um cabra do bando bateu muito num rapaz e ele prometeu, não sei se na frente do cangaceiro ou não, que ia se vingar. O rapaz disse assim: "Se eu ainda te ver, te dou um tiro." Passou o tempo e quando foi em agosto de 1930, o rapaz soube que o grupo estava viajando pela região e o que fez? Encheu uma espingarda de caça com uma carga reforçada de pólvora e chumbo e foi emboscar o grupo de cangaceiros numas pedras altas que tinha num caminhozinho que passava no mato. Esse lugar onde ele fez essa emboscada se chama Lagoa da Pedra. Ele ficou esperando e quando percebeu que o grupo vinha vindo, meteu bala. Mas deve ter ficado nervoso, porque eram 18 cangaceiros bem montados e não teve como fazer a pontaria direito e acabou errando o tiro. Não esperou nem para ver o resultado. Atirou e desceu pulando das pedras onde estava e caiu no mato da caatinga, correndo desesperado, porque quando ele atirou, já na sua fumaça do tiro, estava levando bala dos cangaceiros. A sorte dele é que os cangaceiros não sabiam quantos estavam na emboscada, mas os caras atiraram tanto para os lados por onde ele fugiu que rolaram a caatinga. Também, os cangaceiros ficaram cismados com a emboscada e mudaram de rumo, abriram uma rota, viajaram, indo sair na fazenda Cachoeira, onde pertinho da mesma prenderam um menino José, cujo sobrenome era Cardoso, que vinha montado em um animal. O caso foi o seguinte: quando se espalhou a notícia que o grupo de Lampião andava pela região assaltando, a família do menino mandou que ele fosse avisar ao avô Laurentino, que era uma pessoa possuidora de um bom dinheirinho e morava num sítio chamado Damásio. Era para o velho esconder o dinheiro e não ficar em casa. O menino foi e quando vinha voltando foi preso pelos cabras que o cercaram de surpresa e foram logo perguntando: "De onde é que você vem, moleque?" Ele, com medo, ficou titubeando. Os cabras disseram: "Ah, você foi dizer que nós vem nessa região, né, moleque?" Fizeram ele descer do cavalo, puseram uma corda no pescoço e trotaram até chegar no lugar chamado Poço, que fica no Bom Jardim, onde encontraram um rapaz amolando uma foice para ir roçar o mato. Lampião perguntou-lhe: "Pra onde é que tu vai com essa foice?" O moço respondeu: "Vou trabalhar." O chefe cangaceiro disse: "Agora não vai não. Vai comigo." "Eu não vou não," falou o matuto desafiadoramente. "O quê? Não vai?" perguntou um tanto surpreso o chefe do grupo. "Não vou de jeito nenhum," replicou firme e teimosamente o garoto. "Pega esse cabra aí," ordenou Lampião aos seus companheiros. O sogro do menino estava ali também junto com a filha, esposa do rapaz e outras pessoas da família, chorando, pedindo e implorando:
Não houve nada que demovesse os cabras que seguraram o jovem lavrador, que foi colocado deitado sobre um velho banco de aroeira que estava ali no alpendre da casa, e enquanto uns seguravam pernas e braços da vítima, Lampião correu a faca pelo ventre do jovem. Pela extensa incisão abdominal saiu o fato todo, caindo no chão empoeirado do alpendre. O menino José Cardoso, que estava com a corda amarrada no pescoço, foi puxado violentamente pela mesma, caindo no chão, foi imobilizado e teve a bolsa escrotal extirpada à faca e ficou ali sangrando, contraindo-se em dores lancinantes. José Cardoso sobreviveu. Viveu ainda muitos anos, vindo a falecer no final da década de 80, sem nunca ter se casado. Ficou com um aspecto meio estranho e morou sempre ali na Fazenda Cachoeira. Foi mais uma das vítimas do terror de Lampião e seus asseclas, que ficou para contar a sua triste história.